Inspirada no livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Forteia, esta visão nos conduz ao coração do mistério divino. Forteia descreve a Santíssima Trindade por meio de imagens grandiosas. Um templo infinito, um rio vivo, um mar de amor eterno, que revelam, ainda que de modo simbólico, a ordem, a beleza e a profundidade dos planos de Deus. É um convite para contemplar o infinito através de palavras que apenas tocam sua superfície. Os anjos narraram. Por fim, aí estava. Mostrou-se a nós em toda a sua contundência. Deus. Contemplávamos a Santíssima Trindade com os nossos próprios olhos. Conforme entrávamos em sua presença, com todo respeito nos ajoelhávamos, sem poder deixar de olhar a sua essência. Como que poderia comparar aquilo que olhamos? A primeira pessoa da Trindade, apenas posso descrevê-la como uma rocha infinita, uma espécie de penhasco imóvel e imutável. A palavra penhasco traz a lembrança de algo irregular, mas este penhasco continha dentro de si todas as formas geométricas. Esta expressão de ordem e geometria lhe conferiu o aspecto de uma catedral. Era tão alto como largo. Um templo cujas torres perdiam-se na altura incomensurável, tão alta como a altura de sua infinidade, com muros tão extensos como seu ser. Um templo infinito construído não por mãos humanas. Não tinha forma, mas era como um gigantesco templo de planta quadrada, em cujo interior estava a morada da primeira causa sem causa. Da mesma forma, nesse templo havia muitas moradas onde viviam os servidores. Esses afortunados não apenas viam o Criador, mas podiam viver perto do trono do Pai. Trono que não tinha nada de material, pois era formado por 4 serafins que o rodeavam cantando dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os 4 serafins eram gigantescos, gigantes de conhecimento, ardendo em amor. Qualquer um deles poderia ser visto como Deus, e não como estando ao lado do Onipotente. Era preciso vê-los rodeando a Deus para se entender que eles apenas eram o seu trono. Desse templo surgia um arroio que se fazia grande como o mais imenso dos rios. A água que surgia do templo era uma água viva. A segunda pessoa da Trindade era como uma corrente constante, infinita. O rio tomava força, se redemoinhava com violência, com energia, espumante entre as rochas eternas da imutabilidade do Pai. As águas cantavam uma eterna sinfonia nesse bater contra os penhascos do templo infinito. A corrente de amor investia contra essas rochas de uma forma veemente, transbordante. Era o amor mais intenso que jamais se poderia imaginar. Finalmente, esse rio grande, como milhares de rios Nilo, se remansava. O ímpeto de amor e a serenidade da felicidade estavam presentes nesse único e mesmo rio. Além disso, nesse rio esvoaçavam espíritos completamente submersos na vida do Filho. O rio infinito desembocava no mar que era a terceira pessoa da Trindade. Um mar aprazível, um remanso de felicidade. A palavra mar pode parecer maior do que rio, mas neste caso o rio era tão ilimitado como o mar. Inclusive, o templo era tão extenso como o mar do Espírito. Este oceano estava cheio de vida, de correntes de alegria. Em sua infinita extensão e em seu inacabável contorno batiam eternamente as ondas do seu amor. Amor tão impetuoso que formava grandiosas tempestades de felicidade. Amor tão transbordante que elevava mares de nuvens, que acariciavam com a sua chuva o templo do Pai e o rio do Filho. Era como se esse mar do Espírito quisesse abraçar o Pai e o Filho, e de fato fazia. Os 3 estavam unidos numa corrente eterna de conhecimento e amor.
Os milhares de milhões de anjos estavam ao redor deste mistério sublime. Embora no céu não haja vegetais, era como se prados de flores crescessem ao redor do templo, como se selvas ornassem a beira do rio, como se o mar estivesse agitando com a vida de peixes e cetáceos. Não eram essas realidades biológicas as que ali estavam, mas as belíssimas formas angélicas ao seu redor ofereciam semelhante aparência. Além do mais, milhões de anjos sobrevoavam a Trindade. Isto que tenho lhes apresentado são apenas imagens visuais, mas o que não posso lhes transmitir é a felicidade que gozávamos naquele momento. Palavras, pobres palavras para expressar esse mistério que desprendia tal alegria. Alegria porque não simplesmente o víamos, mas o sentíamos. Estávamos repletos de uma alegria perfeita. Todos os sofrimentos tinham valido a pena. Os planos de Deus eram sábios e perfeitos. Agora os compreendíamos. Ao encerrarmos essa contemplação, permanece a certeza de que Deus conduz a história com sabedoria perfeita. As imagens apresentadas por Forteia mostram que por trás de cada sofrimento e cada espera existe um propósito escrito no próprio coração da Trindade. A nós resta caminhar com confiança, certos de que um dia veremos plenamente aquilo que agora apenas intuímos: a alegria imensa de participar da vida divina. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!